Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos apresenta hoje o grande anúncio de João Batista. Não se trata apenas de uma apresentação, mas de uma revelação solene, uma declaração que rasga o véu da história e nos mostra o sentido último da vinda de Jesus. João não aponta para um líder político, para um mestre sábio ou um revolucionário. Ele aponta e proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouçamos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele que quem vires o Espírito descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, vamos refletir um pouco sobre este Evangelho. Em primeiro lugar, o Cordeiro de Deus nos remete ao livro do Êxodo, ao Cordeiro Pascal, cujo sangue marcou as portas das casas dos hebreus no Egito, protegendo-os da morte e inaugurando seu caminho para a libertação. Jesus é o novo e definitivo Cordeiro Pascal. Sua vida oferecida livremente nos salva da morte eterna e nos abre o caminho para a verdadeira liberdade, a libertação do pecado. Em segundo lugar, Cordeiro evoca o sacrifício do tempo, os cordeiros oferecidos diariamente pelos pecados do povo. Mas aqui uma diferença radical. Esse cordeiro não é oferecido pelos pecados de um único povo, ou por só um dia. Ele tira o pecado do mundo, no singular. Não se trata apenas de pecados individuais, mas da força poderosa do mal que corrompe toda a criação. A missão de Jesus é cósmica, universal e definitiva. João Batista, porém, não fala por si mesmo, ele dá um testemunho que tem peso, porque se baseia numa experiência. Eu vi. O que ele viu? Ele viu o Espírito Santo, em forma de pomba, descer e permanecer sobre Jesus. Naquele momento, o céu se abriu sobre a terra. A Trindade se revelou. O Pai que fala é o Espírito que desce e repousa, e o Filho sobre quem ele vem. Aqui está o segredo da identidade de Jesus. Ele não é apenas um homem inspirado, ele é aquele que batiza no Espírito Santo. Enquanto o batismo de João era como uma água, um sinal de arrependimento e purificação ritual, o batismo que Jesus traz é comunicação da própria vida de Deus. É a imersão no fogo transformador do Espírito. Ele não vem para reformar uma instituição, mas para recriar a humanidade a partir de dentro. E João culmina seu testemunho com uma afirmação mais importante ainda, a conclusão da sua experiência. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Esta não é apenas uma filiação simbólica ou moral, é uma filiação única, eterna, consubstancial. Jesus é o eterno que entra no tempo, o Deus que se faz próximo, a palavra que se faz carne para habitar entre nós. Para nós hoje, qual é a mensagem deste Evangelho? Ele é um convite ao olhar da fé. João vê um homem, Jesus de Nazaré, e o proclama o Cordeiro de Deus. A fé nos pede que aprendamos a ver para além das aparências, a reconhecer a presença salvadora de Deus na simplicidade de nossa vida, no rosto dos irmãos, no pão, no vinho consagrado. É também um anúncio de esperança radical. O pecado do mundo parece muitas vezes uma força invencível. Injustiças, guerras, ódio, corrupção, desespero pessoal. O testemunho de João grita que existe alguém mais forte. Existe o Cordeiro que carrega sobre si o peso deste mal e o vence com o poder do amor e da obediência. A nossa esperança não está numa ideologia, mas numa pessoa. É também um chamado ao testemunho. Como João, nós também somos chamados a ver e a dar testemunho. Ver Jesus na oração, na escuta da palavra, nos sacramentos,
Depois, sair e apontar para Jesus com a nossa vida, nas nossas palavras de perdão, no nosso gesto de serviço, na nossa coerência, na nossa alegria mesmo nas dificuldades. Devemos ser a voz que no deserto deste mundo continua a indicar: eis o Cordeiro de Deus, nele está a nossa paz. Que na Eucaristia, quando ouvirmos novamente eis o Cordeiro de Deus, que o nosso coração se abra em fé e reconhecimento, e que, alimentados por este Cordeiro, possamos levar ao mundo a alegria deste encontro, que tira o pecado e nos dá a vida em plenitude. Que assim seja. Amém.